por onde começar a investir? Como começar a investir? Qual o melhor ativo para eu começar a investir? Essas, pessoal, são muitas perguntas que eu recebo de diversos seguidores, de amigos, de conhecidos. E a gente tem que refletir se essas realmente são as melhores perguntas, né? Se essas são as perguntas certas. Por quê? Porque existe o jeito certo e o jeito errado de investir, seja para quem está iniciando, ou seja para quem já investe há algum tempo e continua investindo errado e muitas vezes não sabe, né? E qual seria esse jeito errado de investir? O jeito errado de investir é justamente isso, buscando qual é o melhor ativo. Parece um pouco contraintuitivo você pensar, se eu estou buscando o melhor ativo, então por que seria um investimento ruim? Né? Porque é justamente isso, você está focando no ativo. Você vai cair naquelas diquinhas, né, de internet, muitos vídeos de YouTube tem aí, você consegue ver quais as melhores ações, quais os melhores fundos imobiliários, qual a criptomoeda que vai explodir. E muitas vezes faz sentido aquele ativo para o objetivo daquela pessoa que está fazendo o vídeo, para a carteira que ele está, para o momento de vida que ele está. Mas esse é o jeito errado de investir. Beleza? E qual seria o jeito certo? O jeito certo, pessoal, é justamente você focar não no ativo, mas no objetivo. Então, qual seria a pergunta certa, né? Seria como invisto para atingir o objetivo X? Ou seja, como invisto para poder formar minha reserva de emergência? Como invisto para poder juntar dinheiro para fazer uma viagem para daqui a 2 anos? Né? Como eu invisto para ter uma aposentadoria segura? Então, esse é o jeito certo. É o foco no objetivo. E aí sim, sabendo o objetivo, aí você vai buscar os ativos corretos para poder alcançar aqueles objetivos. Então, o que é que a gente vai ver no vídeo de hoje? Hoje a gente vai o quê? Conhecer as 3 classes de objetivos da metodologia do triângulo P2C, que foi uma metodologia que eu desenvolvi. A gente vai ver também, a gente vai definir esses objetivos de acordo com a metodologia, né? Vamos primeiro conhecer as 3 classes do triângulo P2C. Depois a gente vai definir alguns objetivos aqui para a gente poder dar uma estudada nesse vídeo de hoje. E depois eu vou te mostrar, aí sim que eu vou te mostrar exemplos práticos de como a gente escolher alguns ativos para atingir aqueles objetivos que a gente traçou, beleza? Então é isso aí, pessoal. Meu nome é Lennon Brandão, sou especialista em investimentos, certificado CEA pela Ambima. E vamos embora para o vídeo de hoje. Vamos lá, primeiro vamos falar do triângulo P2C. O triângulo, ele tem uma base, pessoal, e nessa base é a proteção, como deve ser tudo em nossa vida. Quando a gente entra no carro para dirigir, a gente coloca o cinto de segurança. Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz primeiro a base, o alicerce. Então, nessa metodologia do triângulo P2C, a primeira parte que a gente vai fazer é a proteção. Né? Então, a primeira classe de objetivos. E o que são objetivos de proteção? Seria o quê? Vou dar alguns exemplos aqui, mas tem vários. Seria formar nossa reserva de emergência, pensar na nossa segurança na aposentadoria, na questão de seguros também, sucessão patrimonial, beleza? Então são algumas classes que o quê? A proteção ela vai nos dar a tranquilidade, vai servir de sustentação para que a gente dê o próximo passo dos outros 2 lados do triângulo. E o próximo é o quê? É o prazer. Parece contraintuitivo você pensar também a questão do prazer. Mas o prazer, se eu gastar com prazer, ele vai dilapidar meu patrimônio. Mas já é o contrário. Se você não tiver esses 3 lados do triângulo que eu vou falar, faltando um deles vai dar errado. E o prazer é muito importante. Por quê? Porque pense aí, se você sempre pensa na questão de juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro, e nunca ir trabalhar, né? E não pensa na diversão. Vai chegar um momento em que você mesmo vai dizer o quê? Vai dizer, caramba, eu trabalho tanto, então vou comprar isso, vou gastar aquilo. Você vai fazer uma compra por impulsividade, né? Vai ter aquele prazer momentâneo ali e que vai dilapidar o seu patrimônio. Mas pelo contrário, nessa parte aqui do prazer, o que é que você vai fazer? Você vai realmente pegar um papel e vai rabiscar. E vai rabiscar o quê? Vai rabiscar o que te faz feliz. Beleza? Que é o que realmente importa para você, o que te faz feliz.
E você vai se surpreender que boa parte do que te faz feliz, você não vai gastar quase nada, beleza? Vai gastar pouco ou quase nada. E aí você vai elencando seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Eu vou tender a falar do meu viés, que é o quê? Eu sou uma pessoa muito família, então muita coisa que me faz feliz são momentos com a minha família. Então, nessa parte do prazer aqui, eu tenho muita questão de experiências. Não tenho tantas coisas materiais. Eu tenho viagens, passeios, praticar esporte com meus filhos, ter novas experiências, viajar, passear. Então, é o que vai estar aqui, beleza? Então, quando eu elenco isso, eu faço uma lista e vou ver o que é curto, médio e longo prazo e também o que é que eu vou gastar, o que é que eu vou precisar. Então, é isso que é a parte do prazer. Então, quando você lá está trabalhando, tudinho, que vai querer ter um gasto, por exemplo, você trabalhou tanto, chegou em casa estressado, abriu o celular, viu lá um tênis da Nike, modelo 2.0 Tesla voador, tal, de R$ 3.000. Aí você, caramba, eu trabalho tanto, eu mereço esse tênis, vou comprar. Mas quando você vai comprar, você pensa, isso realmente me faz feliz? Está na minha lista lá de felicidade? Não faz, é uma compra impulsiva. Com esse valor aqui, eu faço aquela minha viagem que eu tanto estou esperando aqui para ir com meus filhos no final de ano, que é conhecer a Praia X ou conhecer Gramado, por exemplo. Dando um exemplo aqui. Então você vai ver realmente o que importa, beleza? Então você tem que criar a sua caixinha também do prazer. Aquele local que você vai guardar o seu dinheirinho para fazer o que realmente te faz feliz ali. E isso você vai ver que vai ser o combustível para você continuar a nossa estratégia do triângulo P2C. Tranquilo? O último lado do triângulo, pessoal, é o crescimento. O que seria esse crescimento? Seria tanto o crescimento seu pessoal e profissional, como também o seu crescimento patrimonial. É aqui, nessa parte do crescimento, é que a gente vai focar em que? Se capacitar, adquirir mais conhecimento, ser promovido ou empreender. E também, na parte de investimentos, aqui que você vai alocar nos investimentos corretos, de acordo com o seu perfil de risco, para que você veja seu patrimônio crescer a cada dia. Então veja aí que o triângulo, se você tiver só a proteção e o prazer, por exemplo, não tiver o crescimento, você vai só estar protegido e vai ter momentos de prazer ali, mas vai ficar estagnado, porque você não vai ter o crescimento patrimonial que vai te proporcionar cada vez mais ter mais novas experiências, né? Então, uma hora vai ficar, esse triângulo vai quebrar. Se você tiver só a proteção e o crescimento e não tiver esses momentos de prazer, as duas, ou você vai endoidar, ou você também vai dilapidar seu patrimônio com esses gastos supérfluos, tentando suprimir de forma não planejada algo que deveria ser planejado gradativamente, né? Como eu dei o exemplo do tênis. E se você tiver só o crescimento patrimonial e o prazer, ou seja, eu estou investindo muito, estou me divertindo muito, e não tiver a proteção, na hora que surgir uma emergência, tudo vai por água abaixo, que você vai ter que se desfazer no momento errado dos seus investimentos, e, ou seja, vai quebrar para poder suprir aquela emergência, né? Então a proteção é importante. E note que esse triângulo estando bem equilibrado, cada vez mais que o tempo passar, com seus aportes em cada local correto, você vai aumentando as suas experiências, vai ficando cada vez o quê? Mais protegido, vai aumentando as suas experiências, o nível das suas experiências, né? E vai aumentando o seu patrimônio em paralelo, beleza? Então esse triângulo começa pequeno, ele vai crescendo e cada vez você vai ficando mais protegido, vai tendo mais momentos de prazer, com mais experiências, né? Da forma que você gosta, e vai ver o seu patrimônio crescer ao longo do tempo. Então essa é a metodologia do triângulo P2C, beleza? E vamos lá, como eu prometi, a gente vai traçar aqui alguns objetivos só de exemplo, né? Para a gente ver na prática como seria alguns tipos de ativos para poder alguns tipos de objetivo para a gente alocar os ativos corretos, beleza? Então vamos lá, proteção. Para proteção, dois objetivos traçamos aqui, seria o objetivo da reserva de emergência e o objetivo da aposentadoria. Reserva de emergência, o que é que ela tem que ter? Tem que ser algo com liquidez. Porque a emergência ela não avisa, ela simplesmente surge, né? Seja perder um emprego, seja um acidente, seja uma cirurgia.
Então, quando ela surge, você tem que estar com o dinheiro em mãos. Então, tem que ser algo líquido. O que é liquidez? É você transformar aquele investimento em dinheiro no mesmo instante, né? Na liquidez. E segurança tem que ser algo seguro. Imagina se você coloca a sua reserva de emergência lá, a sua segurança em um investimento que não é seguro, que tem um risco alto. Quando você for sacar, você não consegue ou aquele dinheiro virou pó, né? Então, são essas duas características. Então, vimos aí o objetivo, as características que esse ativo tem que ter. Aí sim, vamos para o ativo. Que poderia ser o quê? Um Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária atrelada ao CDI. Beleza? Veja como fica mais fácil escolher quando a gente sabe o nosso objetivo. E para aposentadoria, o que a gente precisaria? Segurança, mais uma vez, porque proteção, sempre proteção você vai focar na segurança. Você quer o quê? No seu futuro ter aquele valor para lhe dar qualidade de vida, não é isso? Então tem que ter segurança e a questão do benefício fiscal e sucessório, ou seja, pagar menos imposto e que seja transferido de forma fácil para seus filhos, né? No caso de você faltar, de você falecer. Então, elecando essas duas características, o que é que a gente tem? Uma previdência privada, por exemplo, uma PGBL, em que você, como é um investimento de longo prazo, você vai ter uma alíquota na regressiva, um exemplo, de 10% apenas, né? Vai ser transferido de forma prática para os seus herdeiros, caso precise, e no futuro você vai poder também usufruir disso aí, na sua aposentadoria. Seja transformando em renda ou seja fazendo saques periódicos, beleza? Então, a gente, justamente na parte de proteção, elencamos esses dois exemplos aí, mas tem vários, né? A questão do seguro, tem sucessão patrimonial e etc. Mas esse é o nosso exemplo aí para proteção. Na parte do prazer, pessoal, vamos traçar aqui um objetivo fictício, um exemplo, uma viagem internacional. Beleza? Seu triângulozinho já está maior, já está com uma boa reserva de emergência, patrimônio bom, resolveu fazer uma viagem internacional, digamos que seja para os Estados Unidos. Então, você vai ter que comprar a passagem, né? Digamos que sua viagem seja daqui a 3 anos. Então, a passagem você vai comprar em real e tem que ter liquidez no momento da compra. Geralmente, você consegue comprar passagem com um ano de antecedência. Para comprar antes disso, eu acho que só uma agência mesmo, creio eu. Mas nas buscas é geralmente um ano. Então, ou seja, daqui a 3 anos você viaja, você pode ter, um exemplo, um investimento que fique durante 2 anos investido, sem você precisar sacar. Então, para isso, você vai ter até uma rentabilidade melhor. Beleza? Aí você pode o quê? Parte dele, você pode diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Passagem é o dinheiro que você vai gastar na passagem da sua família. Então, vá lá. Parte dele pode ser em Tesouro Selic, pode ser também LCI, LCA ou CDB atrelado ao CDI, com liquidez na compra, ou seja, na compra da passagem. Porque se você vai comprar, vai viajar daqui a 3 anos, mas pode comprar daqui a 2, então você aceita pegar um investimento desse com uma liquidez de 2 anos. Fica lá, aproveita até uma rentabilidade melhor, deixa ele preso lá 2 anos e quando for findar esse período, você vai estar com dinheiro líquido para poder fazer a sua compra da passagem, beleza? E você pode também diversificar tendo parte no IPCA+, que tenha vencimento, né? Que a liquidez dele também, na parte do vencimento, seja também no período da compra, porque você vai estar protegido tanto com a questão da taxa de juros, como também com a variação da inflação, que afeta a questão das passagens aéreas também. Beleza, pessoal? E quando você for gastar lá nos Estados Unidos, você vai ter que gastar em dólar. Então, seria interessante você fazer uma reserva em real? Não, porque a gente sabe que a variação cambial, né, pode afetar o nosso poder de compra. Então, qual é o que seria interessante? Também uma liquidez na viagem e o que é que eu particularmente faço. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é uma parte educativa que eu estou dando um exemplo, beleza? Então, ok, títulos do Tesouro Americano, de curto prazo. Lá tem um ETF, que é o BIL, é como se fosse o Tesouro Selic, entre aspas, né? Dos Estados Unidos. Então, você vai todo mês, vai colocando o dinheirinho lá, um exemplo, nesse ETF,
Bill, que é do Tesouro Americano, ele rende a taxa de juros americana, que hoje em dia tá muito boa, né? E quando chegar na sua viagem, e você for lá, você o quê? Vende esse ETF, ou seja, transforma ele em dólar, transfere para o seu cartão da corretora, que várias corretoras têm esse serviço, e pronto, e lá você passa o seu cartão. Ou seja, se você for passar um cartão seu de crédito internacional, assim, a dica bônus, você gastar um IOF grande lá, e fazendo dessa forma aqui, você pagou o IOF só da sua conversão do real para dólar para comprar o ativo, que é bem mais baixo, beleza? Que é 0,38, se eu não me engano. Então ainda tem esse benefício aí da questão do IOF. Então pronto, esse seria um exemplo de você ver o seu objetivo, que é a viagem internacional, e escolher os ativos corretos para o seu objetivo. E agora vamos para a parte do crescimento. Então vamos ver a primeira parte do crescimento patrimonial, ou seja, fazer o seu patrimônio crescer. Então, para isso, pessoal, temos a metodologia que eu também desenvolvi, que é a RAFIA. RAFIA, você que danado é RAFIA, né? Quando eu juntei as letrinhas aqui do que eu queria, deu justamente esse nome. E, coincidentemente, tem uma planta que se chama RAFIA, né? Eu fui ver que essa planta aí, ela simboliza prosperidade, segurança, resiliência, e é tudo, coincidiu bastante com o que a gente quer com a carteira de ativos diversificada. É justamente o que as letras formaram aqui na minha estratégia, beleza? O que seria a RAFIA? Seria o R de renda fixa, a gente ter parte do nosso patrimônio em renda fixa, porque ela vai dar aquela questão da proteção, né? Seja contra proteção da inflação, proteção acompanhando a taxa de juros do país e etc, né? Tem menos oscilação. Temos a questão das ações brasileiras também, que eu procuro que ações já bem consolidadas e pagadoras de dividendos. Temos a questão dos fundos imobiliários, ele também tem a sua grande vantagem do que? Dos rendimentos, né? Que são, entre aspas, dividendos, que vêm todo mês, que com esses dividendos a gente tem o poder do fluxo de caixa, que a gente vai reinvestir na nossa carteira, fazendo a bola de neve girar cada vez mais e crescer o nosso patrimônio, ou seja, o fundo imobiliário paga um dividendo, você pega esse dividendo, esse rendimento, compra novas cotas que vão pagar mais dividendos e assim sucessivamente. E gera o efeito bola de neve, beneficiando nossa carteira e o crescimento patrimonial. Temos os ativos internacionais, ou seja, temos que nos expor às melhores empresas do mundo, né? O Brasil é menos de 1% do mercado mundial, então por que acreditar que as melhores empresas estão aqui e não no mundo todo, né? Então temos exemplo aí de Google, Meta, Tesla e tantas outras aí, empresas que estão no nosso dia a dia, estão no mundo todo. Então, expor ao mercado internacional e expor nossa carteira ao dólar é uma forma também de se proteger, beleza? Então, por isso que essa parcela de ativos internacionais é tão importante. E por último, pessoal, temos aqui os investimentos assimétricos. Por que eu chamo de assimétrico? Por quê? Porque ele aí vai ter um percentual muito pequeno da nossa carteira, de 1 a no máximo estourando 5%, que é o quê? Um exemplo, criptomoedas ou ativos bem mais arriscados. Por que assimétricos? Porque se ele está lá, um exemplo, 3% da minha carteira, se surgir uma tecnologia que venha disruptar o Bitcoin, por exemplo, e ele vire pó, não vala mais nada, eu vou perder apenas 3% da minha carteira. Mas se o Bitcoin continuar com esses rendimentos que ele vem ano após ano, com essa valorização, ou seja, tem uma grande possibilidade do patrimônio que eu investi nesses 3%, ele se duplicar, triplicar e ter um ganho bem assimétrico em relação ao que eu perder, né? Então, ou seja, se eu perder, eu perco pouco, e se eu ganhar, eu tenho a possibilidade de ganhar muito. Então, por isso que são assimétricos. E no meu caso, da minha carteira, os investimentos assimétricos que eu coloco no caso, o Bitcoin. Beleza? Então, é assim que eu monto a minha carteira de ativos, e até no meu curso eu ensino como você fazer isso, e de acordo com o seu perfil. Porque todos esses ativos eles estão disponíveis para todas as pessoas, porém, tem que ver o perfil. Se é um perfil mais arrojado, a gente vai ter porcentagens diferentes. Se é um perfil mais conservador, a gente vai dar uma ênfase maior, um exemplo, em renda fixa,
fundos imobiliários e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Cada pessoa tem o seu perfil de risco, mas todos esses ativos aí, eles vão ser balanceados para que você tenha essa proteção e o crescimento patrimonial. Tranquilo? E agora, vamos para a questão do crescimento, o objetivo, né, do nosso crescimento pessoal e profissional. Seria o quê? Capacitação. Você se capacitar, o quê? Fazer cursos, treinamentos, ou seja, você é um vendedor, né? Você trabalha por comissão. Então, se você aprender a vender melhor, a vender mais, você vai ganhar mais. Então, o que te impede de fazer um curso para aprender novas técnicas, né, de vendas? Ou então, se você quer ser um gerente, fazer um curso de gestão para você ser promovido na sua carreira. E isso vale para todas as carreiras, inclusive para mudar de profissão. Se você está numa profissão que você não está satisfeito e tem outra que precisa de uma certa capacitação, se capacite. Invista em você para que você venha a ganhar mais. Ganhando mais, você vai poder investir mais e seu patrimônio vai crescer e você cresce junto. Beleza? E outra forma também é empreendendo. Você, para empreender, pessoal, você criar um negócio, resolver um problema, é uma forma arriscada, né? Que empreender não é fácil, mas se você tem essa vontade, identifica um problema na sociedade que você consegue resolver, você empreende, cria um produto, cria um serviço, e você tem grande chance aí de ter o seu salário, os seus rendimentos, né? Seu patrimônio aumentar e muito, beleza? Então, aproveitando aqui para dar o meu exemplo, eu, quando comecei a estudar investimentos, primeiro, me capacitei, comprei livros, fiz cursos, né? Capacitações, estudei bastante e isso melhorou muito minha vida. Investindo para mim mesmo, né? Os meus próprios ativos, consegui melhorar a minha vida. E eu tive a ideia também de empreender, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um curso de investimentos, que é mais que investimento. Eu até comento com meus amigos que esse curso que eu fiz é um curso para ter qualidade de vida e utilizar os instrumentos financeiros para isso, os ativos financeiros para isso. Então, o que é que eu digo? Que eu fiz um curso para que quando meus filhos, daqui a alguns anos, eles assistam, que é justamente o que eu quero que eles toquem a vida dele dessa forma. A saber como economizar, como fazer sobrar dinheiro no final do mês, como ganhar mais, como investir focado nos seus objetivos, como ter qualidade de vida, como saber equilibrar isso, não só investir, mas também ter esses momentos felizes, né, com a família deles, com a vida deles. Então, assim, é um curso que eu fiz como eu digo, foi de pai para filho mesmo. É tudo que eu queria, que eu quero, que meus filhos sigam em relação à educação financeira, lidar com dinheiro e lidar com a vida, né? Por isso que o nome é Sua Qualidade Financeira. Por quê? Porque o objetivo é o quê? É você ter mais qualidade de vida através da inteligência financeira. Então, pessoal, aproveitar para fazer o meu jabá aqui, minha propaganda. Se você quiser ser aluno do meu curso, né? É só clicar no link aqui abaixo, se inscrever, e eu garanto que você não vai se arrepender. E mesmo assim, você tem uma garantia de 15 dias. Você tem 15 dias para entrar, para ver todas as planilhas. Eu criei uma planilha como sobrar dinheiro, como fazer o método Rafia, como você traçar seus objetivos no triângulo P2C, tudo. E tem 15 dias. Se você não estiver satisfeito, é só clicar um botão lá, ó, e sai. O dinheiro é reembolsado na mesma hora, beleza? Mas eu garanto que você vai gostar. Então é só clicar no link abaixo e correr pro abraço, beleza? Então valeu, pessoal, tudo de bom, até o próximo vídeo.